Olá, bem-vindo ao sétimo webinário do projeto Fisi Divulgando. Devido a um pequeno problema técnico, nós tivemos que regravar a parte inicial do webinário. Assim, uma pequena alteração em nosso padrão usual de gravação, para você que acompanha outros vídeos do nosso canal, é devida a esse motivo, mas não se preocupe, pois conseguimos preservar o conteúdo completo do webinário para você. No início dos webinários, os participantes são sempre informados de que ele será gravado. O projeto Físio Divulgando Iniciativas Didáticas para Aproximar a Fisiologia e a Saúde da Sociedade é uma iniciativa do Departamento de Fisiologia do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. É um projeto de extensão universitária que conta comigo, Ana Maria, coordenadora, com as professoras Maíra Vale, vice-coordenadora, Anita Nishiyama e Fabiola Jager, membros de equipe, inclusive Fabiola Jager, nossa palestrante deste webinário. Conta com os técnicos de departamento, Fábio Caetano e Débora Coutinho, com alunos de pós-graduação e especialmente de graduação de vários cursos da saúde do nosso setor. Como um projeto de extensão universitária, nós buscamos um contato com a comunidade externa via um questionário de demandas que foi respondido aí por pessoas de 15 estados diferentes e conta atualmente com 142 respostas. Esse questionário nos permitiu levantar, então, a demanda da comunidade em relação não só aos nossos temas de webinário, como a possíveis materiais didáticos a serem produzidos. O nosso projeto, assim como outros projetos de extensão universitária, depende do financiamento das universidades públicas, que infelizmente está passando por severos cortes. Assim, é importante sempre informar a comunidade desse momento que estamos passando, que infelizmente traz uma redução nas iniciativas importantes da universidade. Antes de passarmos, né, à nossa palestrante, o nosso webinário conta com pequenas interrupções aí para atendermos a dúvidas, ok? Que são normalmente enviadas via chat, e esses momentos então acontecerão. A nossa palestrante, então, é a professora doutora Fabiola Jager. A professora Fabiola é formada em odontologia, com mestrado em bioquímica e biologia molecular e doutorado em fisiologia pela UFPR, atuando como professora de ensino superior desde 2000 e junto ao nosso departamento de fisiologia da UFPR desde 2014. Sua linha de pesquisa atual envolve o efeito de produtos naturais sobre células tumorais in vitro e in vivo. Assim, eu passo a palavra então à professora Fabiola Jager e um bom webinário a todos nós. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença antecipadamente. Meu nome é professora Fabiola, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Faço parte da equipe do Físio Divulgando e hoje vamos tratar sobre esse tema. A vida passa e os hormônios, como ficam? Então vamos lá. Eu começo mostrando para vocês essa imagem de um maestro regendo uma orquestra. O que esse maestro tem a ver com o tema do nosso webinário? Eu costumo comparar um maestro com um hormônio, né? Ou seja, assim como o maestro coordena a orquestra, fazendo com que cada instrumentista toque a sua parte, mas todos toquem a mesma música, um hormônio também atua sobre diferentes órgãos e tecidos que aqui, por uma analogia, né, estariam sendo representados por diferentes instrumentistas, diferentes instrumentos, mas fazendo com que todos esses órgãos e esses tecidos toquem uma mesma música. Por exemplo, cortisol é um hormônio muito conhecido, né? Ele é conhecido como um hormônio do estresse. Então, quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai se ligar a diferentes tecidos e órgãos, fazendo com que esses diferentes tecidos e órgãos se comportem, entre aspas, tocando a mesma música, que seria a música do estresse, né? Então, vejam, seja numa situação de estresse por causa do trabalho, por causa de dor, né? Ou mesmo por uma questão de medo, de ansiedade, nós temos liberação de cortisol na circulação. E o que o cortisol faz? Uma série de ações em diferentes órgãos, por exemplo, no fígado, elevando a glicemia,
né? No tecido adiposo, fazendo com que gordura que estava depositada no tecido adiposo venha para o sangue e seja disponibilizada para diferentes células, assim como faz com que os aminoácidos que estão lá nos músculos constituindo proteínas sejam transferidos também para o sangue para alimentar as células. De uma forma geral, então nós dizemos que numa situação de estresse, o cortisol coordena a disponibilização de diferentes combustíveis para que aquele organismo tenha condição de sair daquele estresse. Um outro exemplo, insulina, que é um hormônio tão conhecido, é um maestro que toca a música do estado pós-prandial. O que é o estado pós-prandial? Após uma refeição. Quando nós comemos, eleva-se a quantidade de glicose no sangue e a insulina é liberada do pâncreas endócrino. E a insulina, nos seus tecidos-alvo, provoca uma série de ações, principalmente nesses três, músculo, fígado e tecido adiposo, estimulando esses tecidos a captarem a glicose vinda da alimentação. Do contrário, toda essa glicose ficaria no sangue, causando hiperglicemia. Né? Então vejam que essa analogia de hormônio com maestro tem essa intenção de fazê-los compreender que um hormônio ele coordena a atividade de diferentes tecidos, mas todos num mesmo sentido, numa mesma música. É claro que nós não temos um único maestro no nosso organismo num determinado momento. Nós vamos ter vários maestros, ou seja, vários hormônios simultaneamente circulando. Né? O que vai determinar a ação de um e de outro, muitas vezes, é a quantidade em que eles são liberados. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Então, hormônios. O que são hormônios? Né? Por definição, são substâncias químicas secretadas por uma célula ou por um grupo de células. Essas substâncias vão para o sangue ser transportadas até outras células que vão ser os alvos. Geralmente, esses alvos estão localizados mais distante do local de produção do hormônio. Né? E eles atuam em concentrações muito baixas. Não é preciso uma grande quantidade para que o hormônio tenha seu efeito. E os hormônios, de uma maneira geral, eles influenciam crescimento, desenvolvimento, metabolismo, a homeostase de uma forma geral. Então, falando sobre quem produz hormônios, se uma célula ou um grupo de células, vale a pena a gente considerar o que vem a seguir. Quando a gente fala que os hormônios são produzidos por células ou por grupo de células, quero falar um pouquinho mais sobre isso. Será que são glândulas que produzem hormônios? E será que são somente glândulas? Bom, já começo aqui mostrando uma estrutura chamada hipotálamo, que não é uma glândula. O hipotálamo é uma estrutura neural, né, formada por neurônios e células gliais. O hipotálamo, no entanto, mesmo não sendo uma glândula, ele produz hormônios fundamentais, a gente vai falar um pouquinho, que são os neurohormônios. Prolactina, ocitocina, ADH. A glândula tireoide produz os hormônios tireoidianos, triodotironina e tetraiodotironina, ou tiroxina, T4. As paratireoides produzem o paratormônio. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. As suprarrenais ou adrenais, né? Junto dos rins, adrenais, cortisol, aldosterona, andrógenos, adrenalina principalmente. O pâncreas, sabemos bastante sobre ele, né? Insulina e glucagon são os principais. E as gônadas, né? Ovários, estrógeno e progesterona, e testículo, principalmente a testosterona. Mas daí eu volto à minha pergunta: será que só glândulas endócrinas produzem hormônios? Só glândulas? Não. Por exemplo, o tecido adiposo, que há um tempo atrás era conhecido apenas por reservar gordura, né? Produz muitos hormônios. Um deles, bem conhecido, é a leptina. A leptina sai da célula adiposa, vai pelo sangue e atua no cérebro. E uma das ações da leptina, ela tem várias, uma das ações é controle da ingestão alimentar, normalmente nos dando a sensação de saciedade.
né? Olha lá. Outro exemplo, o PNA, peptídeo natriurético atrial. Quando nós temos lá no tecido cardíaco muita pressão atrial, algumas células especializadas produzem esse hormônio que vai pelo sangue atuar em vasos, promovendo vasodilatação, porque se tem muita pressão no sangue, significa que os vasos precisam relaxar para atenuar essa pressão, e também atua sobre os rins, aumentando a excreção de sódio e água, justamente para diminuir o volume plasmático e diminuir a pressão. Né? Mais algum exemplo? Um bem importante. O trato gastrointestinal é conhecido como um órgão altamente endócrino, né? Endócrino sempre tem a ver com hormônio, porque ele produz uma série de hormônios. Gastrina, secretina, motilina, colicistocinina, que eu abreviei aqui como CCK. Esses hormônios, eles podem atuar nos próprios tecidos aqui do sistema digestório, mas também sobre outros. Por exemplo, assim como a leptina, a CCK atua também em cérebro e também sinaliza saciedade. Daria para fazer muitas outras colocações aqui, mas o importante, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Não são somente glândulas que produzem hormônios. Né? Isso torna, né, a fisiologia endócrina, torna o entendimento dos hormônios e do seu funcionamento ainda mais complexo, né, e mais desafiador, porque nós temos inúmeros hormônios, com efeitos que se sobrepõem, muitas vezes se antagonizam, né? E como eu falei antes, nós temos vários hormônios ao mesmo tempo circulando no nosso corpo. Vamos em frente. Eu queria só apresentar para vocês, porque eu tive que escolher alguns, são muitos hormônios, eu quero apresentar para vocês alguns que eu pretendo conversar um pouquinho mais profundamente. Né? Então, aqui nessa figura, a gente está vendo em corte, né, uma estrutura cerebral. Aqui, essa estrutura, o hipotálamo, ele tem, na verdade, o tamanho de uma amêndoa, para a gente fazer uma comparação, cheio de neurônios, neurônios aqueles que produzem hormônios, né? E eles estão em vermelho aqui. Então, nós temos hormônios que estimulam a liberação de outro hormônio, já vou explicar isso, e temos hormônios que inibem a liberação de outros hormônios. Mas, enfim, esses que estão em vermelho aqui, todos eles atuam sobre uma estrutura chamada adeno-hipófise, ou hipófise anterior. Toda essa estrutura arredondada aqui é a hipófise, ela tem o tamanho de uma ervilha, mais ou menos, né? Mas ela é dividida numa parte anterior, chamada adeno, e uma parte posterior, chamada neurohipófise. Então, como eu estava dizendo, esses hormônios vermelhinhos aqui atuam sobre a adenohipófise, estimulando uma segunda leva de hormônios, que são os hormônios hipofisários, ACTH, TSH, gonadotrofinas, GH, prolactina, que vão atuar respectivamente sobre esses tecidos. E, por fim, esses tecidos vão produzir um terceiro nível hormonal, né? O córtex adrenal produzindo cortisol, aquele que falamos, aldosterona, andrógenos adrenais, né? A tireoide produzindo, só deixa eu falar aqui, o cortisol, um hormônio bastante relacionado com energia corporal, né? A aldosterona, bastante relacionada com pressão arterial e saúde cardiovascular. Os andrógenos. Andrógeno, a gente lembra de hormônio sexual masculino. As adrenais produzem hormônio sexual masculino, porque mesmo as mulheres não tendo testículos, elas têm as adrenais e elas também precisam de andrógenos. Vamos falar sobre isso, né? Tireoide, produzindo os hormônios tireoidianos, muito responsáveis pelo metabolismo basal, uma questão energética importante. Gônadas, produzindo então estrógeno, progesterona, testosterona e, claro, garantindo aqui as características sexuais masculinas e femininas, né? O hormônio do crescimento, GH, vai fazer com que um segundo hormônio aqui seja produzido, o IGF-1, é o fator de crescimento semelhante à insulina, do tipo 1. Esse hormônio, juntamente com o GH, vai ser muito importante para crescimento, manutenção muscular e óssea e energia também.
né? Se nós dermos mais uma olhadinha para fechar esse slide aqui na neurohipófise ou hipófise posterior, nós temos o ADH, que é o hormônio antidiurético, atua sobre o rim, né? Diminuindo a eliminação de água na forma de urina, atua também sobre vasos, e a ocitocina, que dentre tantos efeitos, hoje tem sido muito estudada em relação ao comportamento, né? Esse é um panorama geral de hormônios hipotalâmico e hipofisários, que controlam aí uma infinidade de funções do nosso corpo. Eu vou falar sobre vários deles durante o envelhecimento, durante o passar da nossa vida, né? E além disso, não dá para deixar de fora, é claro, o pâncreas endócrino, né? Olha lá o pâncreas, mostrando as suas duas porções, a porção exócrina, que tem a ver com o suco pancreático e a digestão de alimento aqui no intestino, mas o que nos interessa hoje é o pâncreas endócrino, que, claro, tem vários hormônios sendo produzidos, dentre eles insulina e glucagon, né? A gente vai dar uma ênfase aqui na insulina, hormônio que estimula a captação de glicose do sangue para as células. E também vou dar uma ênfase nas paratireoides, que são 4 glândulas localizadas atrás da tireoide, né? A tireoide seria essa estrutura em forma de borboleta aqui. As paratireoides ficam localizadas atrás e elas secretam paratormônio, PTH, muito importante na regulação da concentração de cálcio no plasma. Certo? Esses dois órgãos aqui, né, pâncreas endócrino e paratireoides, não são governados por hipotálamo e hipófise, né? Apesar de que todas as glândulas do corpo recebem também inputs, informações de sistema nervoso, né? Enfim. Mas vamos em frente, né? Que não posso perder muito tempo aqui. Vamos lá. Vamos ver, então, hormônios versus envelhecimento. Olha só a listinha que eu fiz aqui. Já se sabe hoje que com o envelhecimento, e quando eu falo envelhecimento, pessoal, eu não estou me referindo só a pessoas idosas, né? Eu estou falando do processo de envelhecer, que acontece desde que a gente nasce, né? Mas, claro, o meu foco vai ser para o envelhecimento um pouquinho mais adiantado lá, né? Então, nós sabemos que, com o passar do tempo, diminui a secreção de estrógeno, testosterona, hormônios sexuais, DHEA, que é dehidroepiandrosterona, o nome é imenso, né? Mas é um hormônio produzido lá pelo córtex da adrenal, é um andrógeno adrenal. GH e IGF-1, que fazem parte lá do eixo do hormônio do crescimento. E a insulina? A insulina, vejam que eu coloquei 2 flechas ali, né? Dependendo do estado nutricional do indivíduo, nós vamos falar sobre isso, dependendo da sua condição física, enfim, a insulina pode aumentar durante um período da vida, né? Mas ela também decai. Vamos falar sobre isso. Cortisol e paratormônio tendem a se elevar. E fiz aí reticências, né? Teria muito mais para falar. Vou me ater a esses. Vejam, pessoal, já está claro que existem alterações hormonais com o passar da idade, que essas alterações provocam uma série de efeitos, mas se eu fosse pensar 3 efeitos principais, eu colocaria esses 3: perda de massa muscular, perda de massa óssea e aumento de massa adiposa. Vários hormônios estão envolvidos com esses efeitos. Mas eu quero colocar uma informação a mais aqui que é bem importante para a nossa conversa. Alterações físicas como essas também respingam no funcionamento hormonal, também refletem no funcionamento hormonal. Por exemplo, se uma pessoa tem muita massa adiposa, por N motivos, a gente acabou de falar que o tecido adiposo produz hormônios, e hormônios produzidos pelo tecido adiposo, juntamente com substâncias pró-inflamatórias, porque obesidade é um estado de inflamação, isso pode interferir no funcionamento de várias estruturas endócrinas. Apenas um exemplo, né? Última coisa desse slide que eu também quero pontuar. À medida que nós envelhecemos,
Vamos tendo alterações hormonais, sim, mas nós também vamos tendo a instalação de situações, por exemplo, doenças crônicas. Uma pessoa desenvolve artrite, uma outra pessoa desenvolve inflamação intestinal, ó, doença crônica, inflamação. E as próprias doenças crônicas, elas podem também afetar estes parâmetros. Exemplo, a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa crônica, ela produz muita perda muscular e óssea. Né? Então, não são só alterações hormonais que provocam essas manifestações, é isso que eu quero dizer. Né? Nutrição, dependendo da nutrição do indivíduo, ele pode ter mais massa adiposa do que ele deveria ter e, com isso, bagunçar toda a resposta hormonal. E para fechar, eu quero dizer o seguinte: isso torna o estudo das alterações hormonais com o envelhecimento um pouco delicadas, muitas vezes confusas, porque muitas vezes as alterações hormonais que são encontradas e as repercussões orgânicas, a gente fica sem saber se elas são realmente devidas às alterações hormonais ou se elas são devidas também, né, ou somente a doenças crônicas que se instalam nos organismos. Então, esse é um fator de confusão, né, que nós temos que levar em consideração. Muito bem. Além disso, queria dizer o seguinte: além de a idade alterar quantidade de hormônio produzido, seja para menos, seja para mais, né? E daí aqui cabe uma colocação, valores de referência para hormônios de pessoas mais velhas, de idosos acima de 60 anos, nem sempre estão estabelecidos. Então, quando a gente vai fazer o nosso exame de sangue lá, tem lá né, no resultado vem lá os parâmetros considerados normais, mas nem sempre tem parâmetros já conhecidos para as pessoas idosas. Isso é complexo, isso é complicado para o controle da saúde do idoso. Né? Mas voltando, além da alteração na quantidade hormonal, nós também temos que entender que, com o passar da idade, surgem alterações na sensibilidade das células-alvo. Né? Então, além de diminuir o hormônio, as células-alvo podem não reconhecer muito o hormônio. Isso, em muitos artigos, eles tratam como sendo um processo de senescência celular. O que é a palavra senescência? Envelhecimento. Né? Então, esse envelhecimento pode acontecer tanto numa ponta, que é nas células que produzem hormônio, quanto na outra ponta, ou seja, as células que recebem a informação hormonal. Nesse sentido, eu queria só usar esse slide para explicar o seguinte: olha como a sensibilidade de uma célula a um hormônio pode mudar. A pergunta que eu faço ali em cima é a seguinte: a quantidade de receptores para um hormônio numa célula-alvo é sempre a mesma? Aqui a gente tem desenhadinho 3 células e aqui o passar do tempo, para mostrar que uma célula, ela pode aumentar o número de receptores na sua superfície para um hormônio em questão, aqui um hormônio representado por essa bolinha amarela, e, portanto, aumentando o número de receptores, essa célula fica mais sensível ao hormônio, ela detecta mais prontamente o hormônio, assim como nós podemos ter um processo de diminuição do número de hormônio, do número de receptores para hormônios que são produzidos e expressos, né, numa célula-alvo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós consideramos o passar da idade, tá certo? Ok, perdão. Então, eu vou começar a pensar alguns hormônios aqui e falar um pouquinho deles. Vou começar pelo famoso estrógeno ou estrogênio, né? O principal estrógeno humano é o 17-beta-estradiol, que na mulher, vamos começar a falar da mulher, vocês estão vendo aqui um ovário, né? E vocês estão enxergando aqui estruturas chamadas folículos ovarianos. Né? Essa estrutura amarelinha aqui dentro é o ovócito, né? Ou seja, é a célula germinativa que nós popularmente escutamos como óvulo. Bem, vejam que essa estrutura rosa aqui em volta do ovócito, ela muda com o passar do tempo, né? E são estas células foliculares, mais especificamente células chamadas granulosas, que produzem o estrógeno.
Então, vejam, essa maturação dos folículos acontece a cada ciclo menstrual, né? Não toda ela, mas a partir de um determinado momento. Acontece nos 14 primeiros dias do ciclo menstrual. A gente chama de fase folicular. Por que tem esse nome, né? Justamente porque é uma fase de rápido desenvolvimento dos folículos e rápida e grande produção de estrógeno. Então, são os folículos ovarianos que produzem o estrógeno. Para onde vai esse estrógeno? Para o sangue. E do sangue, hormônio que é, o estrógeno vai se espalhar e vai se ligar em todas as células que tiverem receptores para ele. Que células? Já vamos falar. Células ósseas, enfim, várias. E, portanto, o estrógeno vai fazer seus efeitos. Né? Depois que a mulher ovula, por volta do 14º dia do ciclo ovariano ou ciclo menstrual, né? Esse folículo aqui, que acabou de ovular, vamos dizer assim, o ovócito ele sai do ovário e vai para as tubas uterinas, o que sobra do tecido vai formar o que a gente chama de corpo lúteo e vai produzir progesterona, que é um outro hormônio sexual feminino muito importante, que predomina do 14º até o 28º dia do nosso ciclo ovariano. Né? Há declínio também de progesterona? Sim, há declínio, mas o maior impacto sistêmico, né, com o envelhecimento é o declínio do estrógeno. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Reparem que eu dei um destaque aqui para um tipo de folículo, existem vários, né? Mas o folículo chamado primordial é o folículo mais simples que existe. Olhem para esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele foi publicado faz muito tempo, reparem, 1971, né? E diz respeito ao número de folículos primordiais em milhões, antes do nascimento e depois do nascimento. Então, se uma menina está sendo gestada, né, lá no 3º mês de vida intrauterina, essa menina, entre o 3º e o 5º mês, essa menina tem em torno de 70 milhões de folículos primordiais já nos seus ovários, que morrem, a maior parte deles morre, atresia, né? E quando essa menina nasce, ela tem em torno de 20 milhões de folículos primordiais. Durante a infância, ela perde mais um bom tanto. Olha lá, puberdade já tem bem menos. Quando essa menina, essa moça, tem 20 anos, né? Menos até, vamos pensar lá nos seus 12, 13, 14 anos, quando ela menstrua pela primeira vez, ela tem em torno de 300 mil folículos primordiais. Ou seja, ela tem um prazo de validade, né, do ponto de vista de desenvolvimento folicular para, pensando na reprodução, mas também pensando na produção de estrógeno. Significa que, à medida que essa mulher envelhece, né, menos folículos vão se desenvolvendo, menos estrógeno vai sendo produzido, e esse declínio, ele acentua bastante lá a partir dos 40 anos de idade, comprometendo principalmente daí a fertilidade da mulher. Mas ok, a menopausa, né? O que é a menopausa? A menopausa é o momento em que falha um mês de menstruação e permanece 12 meses sem menstruar. Nós dizemos que esse é o período de menopausa. Passados 12 meses sem menstruação, nós chamamos esse período de pós-menopausa. Né? Mas, de uma maneira geral, se fala menopausa, né? Mas menopausa tem começo e fim. A pós-menopausa, ela é mais longa. Então, inicialmente, pessoal, as mudanças que acontecem começam no ovário, como acabamos de ver. É o ovário que vai extinguindo na mulher a sua capacidade de produção de estrógeno. E menos estrógeno vai fazer menos inibição por retroalimentação aqui. Eu sei que eu não comentei sobre isso, mas em todos os eixos hormonais envolvendo hormônio hipotalâmico, hipofisário e hormônio de glândula periférica, o hormônio periférico normalmente no sangue, ele sinaliza lá em hipófise e ele sinaliza também em hipotálamo
uma inibição, ou seja, hipófise e hipotálamo, parem um pouquinho de produzir agora o GNRH e as gonadotrofinas, porque já tem bastante estrógeno. Funciona mais ou menos assim, como um freio. Né? Quando tem menos estrógeno, a inibição deixa de acontecer e hipotálamo e hipófise voltam a produzir. E assim, a produção dos hormônios se dá de maneira automática. Muito bem. Se tem redução de estrógeno, tem menos inibição por retroalimentação. Então, um fato, né, hormonal que é bem conhecido quando a mulher está entrando na menopausa é redução de estrógeno e aumento de FSH, principalmente. Né? Nem tanto de LH, aqui a regulação é mais complexa, mas de FSH. E daí começam a aparecer os efeitos da falta de estrógeno. Né? Num segundo momento, ou seja, com o passar do tempo, reduz também FSH e LH. A falta de estrógeno vai causar na mulher alterações vasomotoras. Por quê? Porque o estrógeno ele tem um efeito benéfico de aumentar a produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico é uma substância que faz vasodilatação dos nossos vasos, dilata nossos vasos. Né? E isso é bom porque evita hipertensão. Com a falta do estrógeno, menos vasodilatação, mais tendência à hipertensão. O estrógeno é importantíssimo para a manutenção da massa óssea. Perdendo estrógeno, perda de massa óssea. E daí aqui a famosa luta das mulheres em menopausa e pós-menopausa contra a osteoporose, né? Além de alterações no trato urogenital, né? Atrofia do epitélio vaginal, tornando muitas vezes o ato sexual mais dolorido, com menos lubrificação. A bexiga também sofre alterações, né? A mulher pode ter mais dor ao urinar, pode ter mais micções durante o dia e uma série de outras alterações. Né? Aqui mostrando um pouquinho mais, olha lá, alteração da manutenção óssea, né? Menos vasodilatação. Já se sabe que com a diminuição do estrógeno, há uma queda na cognição. Já existem vários estudos mostrando o papel do estrógeno na cognição, na manutenção dela. Né? Aqui falamos da manutenção do trato urogenital. Há uma influência também na quantidade de proteínas que são proteínas plasmáticas, mas que têm função de transporte de hormônios. Por exemplo, SHBG é uma proteína transportadora de hormônios sexuais. Quem estimula a sua produção é o estrógeno. Quem estimula a produção da proteína que carrega o hormônio tireoidiano é o estrógeno. Que carrega o cortisol é o estrógeno. Então, a queda do estrógeno tem muita repercussão. Né? E daí se fala, então, em reposição. Já vamos falar um pouquinho disso. Antes de eu falar da reposição, eu preciso citar, né, isso aqui. Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais são alertadas para o fato de que a adição de estrógeno exógena via o uso da pílula, né, já está positivamente correlacionada com eventos trombolíticos, né? Formação de trombos, né? Lise de trombos e liberação de trombos na circulação, e com isso, eventualmente, o surgimento de problemas cardiovasculares por uso de mais estrógeno. Isso é bem controverso. Antigamente as pílulas eram muito mais ricas em estrógeno do que hoje, as doses são bem menores. Mas vejam como o estrógeno tem efeitos, né, muitas vezes contraditórios. Né? Deixa eu mostrar aqui, assim. Na mulher, pessoal, não só aquelas células foliculares chamadas granulosas são importantes porque produzem estrógeno, mas os próprios folículos ovarianos também têm uma camada de células chamadas células da teca que produzem andrógenos. Como eu falei antes, as mulheres também precisam dos andrógenos, que tradicionalmente a gente considera como sendo um hormônio masculino.
né? Na verdade, não é exclusivamente masculino, só está em maior concentração nos homens, né? Assim como nos homens precisa haver tanto andrógeno quanto estrógeno. Já vamos falar sobre isso. Então, essas células da teca, elas produzem andrógeno e na mulher esses andrógenos também têm seus papéis, né? Proporciona libido, surgimento de pelos, efeito anabólico sobre músculos, que é muito importante, manutenção da massa muscular, que também é importante. Com o envelhecer da mulher e a diminuição dos folículos disponíveis para essa produção hormonal, os andrógenos produzidos lá nas adrenais se tornam bem importantes, né? Aqui a gente está vendo. Fabiola, Oi, perdão de interromper, é que está diga. chegando perto do encerramento da reunião, Tá tá? bom, tá bom. Então, eu vou mandar para o pessoal todo aqui via o chat o nosso novo link, né? Ok. Deixa eu ver se vai dar certo aqui só um segundinho. E aí, eu também envio por e-mail, né? Tá, Para abranger quem está inscrito e de repente ainda não tinha conectado, ok? tudo bem. Falta quantos minutos, Ana? Deve faltar agora uns 2 a 3 minutos. Tá, então eu vou só terminar esse slide aqui. Tá. Então, olha só, pessoal, aqui a gente está vendo o rim e aqui a suprarrenal, né? O córtex da adrenal, essa parte mais superior, e esse córtex produz, destaquei aqui os andrógenos ou androgênios adrenais, que são vários, que na mulher vão ser importantes para substituir os andrógenos que o folículo não vai mais produzir, e que também, para finalizar essa parte, vai ser muito importante porque andrógenos podem ser transformados em estrógenos por uma enzima chamada aromatase que fica no tecido adiposo. Então, olha que importante que a adrenal ou as adrenais se tornam na mulher em menopausa. Elas são capazes de manter os níveis de andrógeno e estrógeno, segurar um pouquinho mais, né? E não permitir uma queda muito grande. Certo? Então, eu vou parar aqui, daí na volta nós retomamos. Continuando aqui, né? Falando sobre a reposição hormonal de estrógeno. Todo mundo vendo o slide, Ana, só me dá um feedback? Eu acho que sim, para mim pelo menos está normal aqui. Ok, ótimo. Bom, como o estrógeno tem tantos impactos, né? Efeitos da sua redução, seja em menopausa e pós-menopausa, aumentando o risco de osteoporose, problemas cardiovasculares, urogenitais, as tais ondas de calor que são tão características da menopausa, né? E que são devidas a surtos de LH, um hormônio hipofisário, assim como queda na produção de serotonina, enfim, as mulheres buscam reposição. Existem muitas controvérsias, né? Numa revisão relativamente recente, olha, de 2012, né? Muito recomendada na literatura, está mais do que comprovado que a reposição a longo prazo com estrógeno aumenta o risco cardiovascular, né? De AVC, de eventos tromboembolíticos, risco de embolia pulmonar e câncer de mama e ovários, né? Eu coloquei aqui apenas alguns artigos, mas existem vários artigos mostrando isso. Então, não se faz reposição? O que se fala na literatura hoje? Que para algumas situações já se recorre a outros recursos. Por exemplo, para osteoporose se usam outros medicamentos, os bifosfonatos estão sendo muito utilizados, né? Para as outras questões, o que se recomenda é que, se realmente for necessário para a mulher, que essa reposição de estrógeno não seja feita a longo prazo e que seja feita por períodos mais curtos de tempo, e daí o médico vai ter que avaliar que momento seria esse, por quanto tempo, né? Porque realmente existem essas evidências aqui ruins, né, da reposição. Falando ainda de hormônios sexuais, né, agora vamos para os homens. Os testículos, né, apresentam uma série de estruturas tubulares chamadas túbulos seminíferos. Então, vocês imaginem que se fosse feito um corte, né, aqui nessa direção, né, e nós fizéssemos uma lâmina histológica, nós enxergaríamos, então, os túbulos seminíferos aqui em corte transversal. E só para dizer que nós temos células importantes aqui. Todas essas bolinhas azuis representam espermatozoides em formação, né?
Junto com os espermatozoides em formação, nós temos células importantíssimas, que são as células de Sertoli, mas eu não vou falar sobre elas hoje. Eu vou falar sobre as células de Leydig, que são células que ficam em volta dos túbulos. São essas células que produzem testosterona. Né? A testosterona, então, estamos falando dos homens, vai para o sangue fazer os seus inúmeros efeitos, já vamos falar, mas ela também pode ser transformada em 2 outros produtos. Primeiro produto, pela ação da enzima aromatase, falei há pouco sobre ela, a conversão de testosterona em estradiol nos homens, porque, como eu disse, os homens também precisam de estrógeno. Estrógeno é importantíssimo para maturação e manutenção óssea nos homens. Como os homens não têm queda de testosterona, do mesmo jeito que as mulheres têm de estrógeno, os homens não têm tanto problema com perda óssea quanto as mulheres, porque tendo testosterona, eles vão ter conversão para estradiol no tecido adiposo e vão manter as concentrações de estrógeno mesmo com o envelhecimento, num certo patamar, né, que não cai tanto quanto nas mulheres, certo? Os homens ainda têm a conversão de testosterona na DHT, que é a dihidrotestosterona, né, por essa enzima 5-alfa-redutase, localizada em várias regiões, e que tem uma série de ações, tanto na puberdade quanto também na vida adulta, né? Tem a ver com a libido também, né, com a capacidade de ereção dos homens, enfim, a dihidrotestosterona também é importante. Então, aqui essa figurinha, ela mostra os vários tecidos-alvo, né, da testosterona, estrógeno e dihidrotestosterona nos homens. Destacando o efeito da testosterona sobre massa muscular. Então, a massa muscular decai com o envelhecimento do homem, sim, porque a testosterona decai um pouco, não tanto quanto o estrógeno na mulher, né? A testosterona tem uma série de funções no trato geniturinário, né? No comportamento, na voz, enfim, né? Na produção de pelos, etc. e tal. A testosterona também tem um papel no acúmulo de gordura. Na verdade, não a testosterona, a redução da testosterona. Já vou falar um pouquinho sobre isso, né? E a testosterona e o estrógeno também têm um efeito importante sobre massa óssea. Então, vendo os efeitos do hormônio, a gente entende os efeitos da falta deles. Né? Olha lá, o que provoca essa redução de testosterona nos homens é, em primeiro lugar, redução no número destas células aqui que ficam entre os túbulos seminíferos, que são as células de Leydig, elas diminuem sua quantidade, né? E também já se sabe que existe aí, em virtude disso, uma redução de 25%, mas uma redução lenta e progressiva, que começa aos 25 anos e perdura até os 75 anos. Então, vejam como é lenta essa queda, diferente das mulheres, onde a queda é mais abrupta, né? E os efeitos também. Além disso, nos homens, nós temos um aumento também gradual, muito leve, né? A proteína que carrega a testosterona pelo sangue. Quanto mais SHBG eu tenho no sangue, mais testosterona ligada a ela eu tenho. E menos testosterona livre, desligada dessa proteína, disponível para as células-alvo, o organismo masculino vai ter. Isso pode contribuir um pouquinho, então, com a redução da ação da testosterona nos tecidos-alvo, certo? Então, tá lá, né? Estrógeno fica praticamente igual no homem com o passar do tempo, reduz muito pouco, mas testosterona e dihidrotestosterona reduzem um pouco mais, certo? Aqui uma questão interessante é sobre a obesidade, né? A obesidade pode provocar redução de testosterona. Então vejam que agora eu saio um pouquinho do envelhecimento, né? Porque uma pessoa ela pode ser obesa sem ser ela pode ser obesa muito jovem. Então, mesmo numa pessoa jovem, a obesidade provoca a redução de testosterona. Vejam, a obesidade, ela também mexe com aquela proteína que eu acabei de falar, carreadora de testosterona. Essa figurinha aqui está mostrando, né,
a T de testosterona e ali em begezinho essa proteína. A albumina também carrega através do vaso sanguíneo testosterona, mas é a testosterona livre que tem ação, foi o que eu falei há pouco. No entanto, com a obesidade, reduz a quantidade desta proteína SHBG. E menos proteína SHBG, menos liberação de testosterona livre. Né? Isso impacta, então, na quantidade de testosterona, na quantidade de ação da testosterona no indivíduo obeso, podendo ter repercussões na reprodução. Né? Outra coisa, a obesidade, muito tecido adiposo, vai levar o indivíduo a ter mais daquela enzima aromatase. Mais aromatase, mais transformação de testosterona em estrógeno. E o estrógeno no homem é um excelente inibidor desse eixo hipotálamo, hipófise, testosterona. Então, o estrógeno vai inibir isso quando ele estiver em grande quantidade, como é o caso aqui na obesidade, reduzindo LH e reduzindo testosterona. Esse é um outro mecanismo associado à obesidade. Talvez vocês pudessem me dizer, mas Fabiola, eu já ouvi falar que a redução de testosterona pode causar obesidade. É verdade? É. O inverso também é verdadeiro. E daí me permitam voltar um pouquinho aqui, olha lá. Com o envelhecimento e com a redução de testosterona que vai acontecendo, mesmo que leve e gradual, vai dando uma propensão para o homem ganhar aquela barriguinha, né? Que é justamente a obesidade que não se quer, que é a obesidade visceral. Né? Deixa eu só voltar lá, então. Me permitam ir para o próximo slide para explicar o seguinte: olha lá. A redução da testosterona também tem um efeito. Agora eu vou explicar a volta aqui, né? Como que isso impacta na obesidade? A redução de testosterona, ela reduz a atividade desta enzima lipoproteína lipase. Olhem aqui para a figurinha. Vocês estão vendo vaso sanguíneo, em rosinha as células do vaso sanguíneo, aqui dentro o sangue. Né? Ligada às células vasculares, aqui, que é o endotélio vascular, nós temos essa proteína chamada lipoproteína lipase. O que ela faz? Quando passam aqui as lipoproteínas, né, quilomicrons, VLDL, LDL, que são ricas em gordura, estão transportando gordura pela circulação, o que a lipoproteína lipase faz? Pega essa gordura e manda para o tecido que está aqui do lado. Então, se aqui eu tiver células adiposas, né? Vamos imaginar que esse vaso está passando aqui pelas células adiposas. A testosterona, ela vai reduzir a atividade da enzima lipoproteína lipase, né? Desculpe, na verdade, aqui não é reduzir, ela vai aumentar, me perdoem, vai aumentar na hora de fazer o slide. Ela vai aumentar a atividade, quem reduz é a insulina, a gente já vai falar. Vai aumentar a atividade dessa lipase e vai fazer com que mais gordura que está sendo transportada seja armazenada no tecido adiposo, levando então a um aumento do depósito. Outro efeito é que a redução da testosterona parece estimular células tronco que estão lá no tecido adiposo a se diferenciarem e formarem novas células adiposas. Então, obesidade e testosterona caminham juntos, né? E a isso a gente pode emparelhar aí a informação, as informações sobre envelhecimento. Ok? Tem alguma pergunta, Ana, até agora? Oi, por enquanto não, Fabiola, Tá está bom. tranquilo aqui o Tá chat. tranquilo. Eu vou tocando então. Eu estou preocupada com o tempo, porque na hora de fazer os slides, a gente vai se empolgando e vai colocando um monte de informações, né? Então Sim. vamos lá. Gente, vou falar um pouquinho sobre o cortisol, né? Não só o cortisol, mas todos aqueles hormônios governados por hipotálamo e hipófise, eles apresentam um ritmo ao longo do dia, um ritmo circadiano. Né? O que a gente enxerga aqui? Aqui no eixo X, as horas do dia, né? E aqui no eixo Y, a quantidade de cortisol. Então, o que a gente percebe? De madrugada, aqui, ó, começa a aumentar cortisol. De manhã, eu tenho um pico de cortisol, né? E
Durante o dia, esse pico vai diminuindo, diminuindo, diminui à noite e novamente eu vou ter um pico no início do dia. Esse é característico, né? O cortisol nos acordando para enfrentar o dia, certo? O que nós observamos com a idade? O pico matutino é mais cedo. Então, a concentração de cortisol, ela aumenta mais cedo. Que mais? No dia, no final do dia em que o cortisol tinha que decair bastante, ele decai menos. A concentração fica mais elevada no final do dia com o passar da idade. Isso leva a uma concentração maior de cortisol, a princípio. No entanto, existem estudos que falam que esse pico aqui, mesmo que mais cedo, numa pessoa mais velha, é um pico menos intenso. Existem muitas controvérsias sobre será que o envelhecimento aumenta ou diminui o cortisol? A maior parte dos estudos fala que com o passar da idade aumenta cortisol. Nós temos um comportamento irregular ali, enfim. Mas daí surge uma pergunta, essa é a dona Sara, tá? Surge uma pergunta, será que essas mudanças no cortisol são relacionadas apenas com a idade? Ou será que essas mudanças, elas podem refletir instalação de inflamação, baixa qualidade de sono, estresse que a própria idade vai impondo? À medida que envelhecemos, nós vamos tendo questões emocionais, depressão, enfim, doenças crônicas. Falamos disso no início. Então, isso torna a interpretação dos níveis de cortisol com a idade mais complexos, né? Vejam, aqui eu fiz um desenho do eixo do cortisol, né? Aqui representando um neurônio hipotalâmico, seria o neurônio CRH, produz o hormônio ou neurohormônio, que vai atuar sobre a hipófise produz o ACTH, e por fim, lá no córtex da adrenal, nós vamos ter cortisol. Queria mostrar para vocês o seguinte: este neurônio hipotalâmico que eu destaquei aqui, olha quantas influências ele sofre. Se essa pessoa que está envelhecendo, ela tem adiposidade maior, ela tem doenças crônicas, sei lá, artrite, inflamação, problema no intestino, enfim, desenvolveu diabetes, ela vai ter citocinas inflamatórias circulantes que vão ser percebidas por este neurônio. Se essa pessoa, ao longo da vida, sofre estresse emocional, e a verdade é que depois que passa a infância, o nosso estresse emocional só aumenta, né? Enfim, e se essa pessoa tem alterações no sono, seja lá por quantos fatores, o que eu quero mostrar é que o eixo do cortisol sofre inúmeras influências, e tudo isso aumenta cortisol. Então pode ser que não seja somente o passar do tempo, e sim tudo que o passar do tempo acarreta, certo? Repito, há controvérsia sobre se aumenta ou se diminui cortisol com a idade. A maior parte dos artigos relata em estudos sérios com muitos indivíduos aumento de cortisol, né? E qual é o problema de ter muito cortisol? Qual é o problema, Fabiola? Isso nos traz algum problema? Sim, porque o cortisol aumenta a proteólise no tecido muscular, então perda de massa magra, coisa que não se quer com o passar da idade. No tecido adiposo, o cortisol, ele tem um efeito dual. Ele pode promover lipólise, se ele estiver aumentado por um curto período de tempo, mas ele também pode promover lipogênese, se ele estiver em alta concentração e por longo tempo, tá? No tecido hepático, o cortisol faz com que o tecido hepático entenda uma informação que é a seguinte: como se o cortisol dissesse, tecido hepático, o organismo desse indivíduo está precisando de glicose. Então, coloque glicose no sangue. O tecido hepático tem uma grande importância, né, para em alguns estados metabólicos colocar glicose no sangue. Então, muito cortisol favorece hiperglicemia. E associado a isso ainda, já se sabe que o cortisol, ele atua sobre a imunidade, reduzindo a imunidade, tanto diretamente por atuar em células imunes, quanto indiretamente, porque quanto menos massa magra o indivíduo tem, menos nutriente para as células do sistema imune ficam disponíveis no sangue. Eu não sei se vocês sabiam dessa relação entre massa muscular
e imunidade. Daí a importância de se manter massa muscular independente da idade, uma das importâncias. Né? A perda de massa muscular com a idade é chamada de sarcopenia. Essa figura retrata bem isso, né? Aqui, ó, o indivíduo no auge, né, da sua potência muscular, então com muita testosterona, com muito hormônio do crescimento, já vou falar isso, né? E com menos cortisol, menos sítios inflamatórios, ele está lá no auge da condição muscular que vai se perdendo. Né? Esse processo se chama sarcopenia. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só para fechar o cortisol, eu não sei também se vocês já sabiam disso, mas o cortisol ele também pode ser produzido localmente nos tecidos, em tecido ósseo, em tecido muscular, na pele. Existe uma enzima, a 11-HSD1. Essa enzima converte cortisona, que é um corticoide inativo, em cortisol. E a expressão desta tal enzima aumenta quase 3 vezes, claro, nas mulheres, as mulheres parecem ser as mais prejudicadas, infelizmente, né? No músculo. Ou seja, já não bastasse o cortisol circulante, existe a produção local, que vai ter seus efeitos sobre a sarcopenia aqui no caso. Na pele já se sabe que esse aumento de cortisol favorece envelhecimento e perda de elasticidade. Então, falamos sobre o cortisol. Vou falar um pouquinho do GH. Olha aqui, eu fiz o GH em tamanhos menores, correspondendo à sua concentração nas diversas faixas, né, de idade. Então, os adolescentes são aqueles que têm o boom de GH. Né? As crianças, claro, têm uma alta concentração, porque GH, hormônio do crescimento, tem a ver com isso. E os adultos e os idosos vão perdendo. O GH, né, eu costumo brincar quando eu falo sobre ele, que é tudo de bom, né? Porque o GH ele aumenta a massa magra e ele reduz a gordura corporal. Esse é um efeito nato do hormônio do crescimento. O problema é que ele diminui com a idade. Então, olha lá, parece que o problema começa. Eu digo parece que, gente, porque os estudos envolvendo hormônios sempre, como eu disse lá no começo, existem muitos fatores envolvidos e que podem gerar confusão de interpretação. Né? Então, parece que o efeito começa lá em cima, lá nos neurônios hipotalâmicos. Né? Haveria, então, com o tempo, uma redução da função desse neurônio e, consequentemente, uma redução tanto do GH quanto do IGF-1, né? Que é produzido lá pelo fígado em resposta ao GH. Eu quero pular rapidinho para esse slide para dizer o seguinte: tanto o GH aqui, ó, quanto o IGF-1, eles vão ter efeitos, né, envolvendo massa muscular, crescimento e tudo mais. O GH, gostaria de dar uma destacada. Olha aqui nos asteriscos vermelhos, o GH, ele, no fígado, aumenta um processo chamado gliconeogênese, que é para colocar mais glicose no sangue, e no tecido adiposo e no músculo, ele reduz a captação de glicose. Né? Portanto, pessoas que estão com muito GH, elas vão ter um efeito hiperglicemiante do GH. Por isso que o GH é considerado também hormônio do estresse, porque os hormônios do estresse fazem isso. Eles aumentam a glicemia para fornecer condições para aquele indivíduo lidar com aquele estresse, seja da origem que for. Né? Claro que pessoas que têm excesso de GH, essa hiperglicemia pode ser complexa, e daí vem o termo ação diabetogênica. Pode acontecer o surgimento de diabetes por conta de um excesso de GH, sim. Mas agora eu quero falar de outra coisa. Então, sai a ação hiperglicemiante aqui. Eu quero dar uma enfatizada no seguinte: olha o que o GH faz. Ele aumenta a lipólise, ou seja, quebra da gordura no tecido adiposo. Então, diminui a adiposidade. Com a redução do GH com a idade, esse efeito se perde. Então, aumenta a propensão de depósito de gordura. No músculo, o GH aumenta a síntese de proteína e massa magra. Com o tempo, perde-se massa magra pela redução da produção de GH. Certo? Então, eu trago para vocês a seguinte pergunta. Nossa, mas pelo que a gente viu até agora, toda a redução de secreção hormonal
ela é deletéria, né? Nossa, olha o estrógeno, agora olha o GH. Eu trago aqui para vocês pensarem. Já existem evidências, né? Isso aqui, não é de um livro, eu coloquei a referência errada, é de um outro artigo da Lancet. Traz o seguinte: a deficiência de GH e IGF-1 com a idade resulta em maior expectativa de vida. Isso foi obtido em experimentos com animais. Então quer dizer que o declínio hormonal nem sempre é para o mal. Não. Muitas vezes o declínio hormonal está de acordo com a adaptação do indivíduo para aquela fase da vida. Outra coisa, pessoas com síndrome de Laron é uma das causas de existirem pessoas de baixa estatura, né? Essas pessoas com síndrome de Laron, elas não têm receptores para GH. Sabe o que foi encontrado? Que pessoas com síndrome de Laron idosas, portanto, com menos ação do GH, preservam suas funções cerebrais de forma muito parecida com as pessoas mais jovens. Então isso nos faz pensar. Quer ver mais uma coisa para pensar? Será que reposição hormonal é sempre a solução para um declínio, né? Vamos lá. Para continuar a reflexão, agora falando de hormônio tireoidiano, olha lá. Estudos sugerem que concentrações ligeiramente menores, não muito menores, ligeiramente menores, de T4 em idosos reduz a fragilidade desses indivíduos. E o que a gente observa no eixo da tireoide, apesar de ser um outro eixo também muito confuso de se entender com o passar da idade, parecido com o do cortisol, mas em geral existe uma leve queda do T4 e um leve aumento do TSH. Essa mudança pode ser benéfica, porque pode preservar reserva energética, uma vez que os hormônios tireoidianos têm essa função de mobilizar reservas. Isso poderia fragilizar ainda mais um indivíduo idoso, né? Então, eu trago essa reflexão porque as mudanças hormonais, elas não precisam ser vistas apenas como vilãs, tá? Só que nem todas são benéficas, né? Enfim. Aqui trago para vocês um pouquinho sobre o controle do apetite, né? Os idosos, não todos, é claro, depende muito da condição física de cada um, mas em geral há uma tendência de redução do apetite e da ingestão alimentar, o que aumenta a chance de uma desnutrição. Isso não tem também muito a ver com quantidade de alimento, mas com o tipo do alimento. Os idosos, em geral, nunca se pode dizer todos, é claro, tendem a se alimentar com mais carboidrato, com menos nutrientes, realmente falando, né? Isso tudo pode comprometer ainda mais a saúde. Existem hormônios relacionados com isso. Ana, você pode me dizer que horas são, por gentileza? Porque eu estou sem nenhum relógio aqui à minha vista. Oi, Fabíola, são 19h11. A gente tem Tá. aqui duas questões no chat, mas se você Então, quiser concluir, para daí tá. no final discutir também, Tá bom. tranquilo. Então, obrigada, eu estou me passando um pouquinho do tempo já. Eu vou finalizando e daí já abro para as perguntas, tá bom? Tá ok. Então, vamos lá. Gente, então existem hormônios que estão envolvidos com essa questão da saciedade e da fome, né? Olha, a colicistocinina, que é um hormônio intestinal, aumenta com a idade, isso aumenta a saciedade. Citocinas relacionadas com inflamação também provocam saciedade, assim como leptina, apesar que a leptina é mais controverso, e parece reduzir grelina, e com isso reduzir a fome, porque a grelina é o hormônio da fome. Né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês a homeostase óssea. Eu vou dar uma leve aceleradinha, pessoal, porque eu não quero me ultrapassar muito, mas eu não quero deixar de passar as informações principais. Então, olha lá. Nós temos aqui no osso 3 tipos de célula: o osteoclasto, que reabsorve osso, o osteoblasto, que produz osso, e o osteócito, que é a célula que fica aprisionada na estrutura óssea. Existem mudanças hormonais? Sim. O estrógeno reduz massa óssea. Testosterona e estrógeno, isso na mulher, né? No homem, diminuição de testosterona e estrógeno reduzem massa óssea. Mas além desses hormônios sexuais, cortisol, vitamina D e paratormônio, além do hormônio do crescimento, interferem. Então, deixa eu dar uma ênfase aqui em vitamina D e paratormônio. O estrógeno reduz. Então,
que o estrógeno, com a redução do estrógeno faz? Mais cálcio vai embora na urina, menos cálcio é absorvido da dieta. A dona Sara não gosta muito disso, né? Mas, de fato, em mulheres pós-menopausa, nós vamos ter muito mais cálcio e fosfato, que são íons que deveriam estar nos ossos. Nós temos muito mais desses íons circulantes, né? Também porque a redução desses hormônios vão ter outras ações, né? Inclusive em células do osso. Cortisol. Cortisol faz a célula que produz osso morrer e a célula que reabsorve osso viver. Então, mais estrutura óssea é perdida. Aqui um pequeno lembrete, gente. Cortisol é o nosso hormônio natural, mas corticoides são anti-inflamatórios sintéticos produzidos pela indústria farmacêutica, mas que fazem esses efeitos do cortisol. Então, pessoas que fazem uso de anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, né, podem ter esses efeitos também. E olha lá, o paratormônio, pessoal, que é produzido lá pelas paratireoides, ele atua tanto em osso quanto em rim. No osso, propiciando uma mobilização óssea, e nos rins, fazendo com que os rins reabsorvam mais cálcio e menos cálcio seja liberado na urina. Então, vejam, o paratormônio é muito importante, porque ele impede que as concentrações plasmáticas de cálcio caiam. O problema é se o paratormônio aumentar demais. Opa, minha flecha saiu meio torta aqui. Se o paratormônio aumentar demais, a repercussão vai ser principalmente óssea, porque daí eu vou ter um efeito exagerado do paratormônio, aumentando muito a mobilização de cálcio do osso, fragilizando o osso. A vitamina D, né, que aqui é a vitamina D ativa, o dihidroxicolecalciferol, ele faz as mesmas ações do paratormônio em osso e rim, mas ele tem uma ação adicional, que é aumentar a absorção intestinal de cálcio. Com o envelhecimento acontece o que temíamos, né? Aumenta PTH, aumentando o impacto sobre o osso, e diminui vitamina D, diminuindo a capacidade de absorção de cálcio intestinal. Isso também impacta na estrutura óssea, aumentando a perda mineral, né? Aqui apenas mostrando que a vitamina D ativa é essa aqui. Agora, em tempos de Covid, né, a gente já viu muitas evidências dizendo que a vitamina D precisa estar adequada na circulação, porque a vitamina D, e é isso que eu queria chegar, ela não é importante só para o metabolismo do cálcio, mas para a imunidade. Só queria dizer que quando nós tomamos um suplemento de vitamina D comprado na farmácia, a gente está comprando a vitamina D D3, que ainda não está completamente ativada e que vai ser ativada em rim e em fígado, tá? E daí eu chego na última parte. Ana, não brigue comigo, que eu estou me estendendo um pouco, mas é a última parte. Tá bom? A homeostase da glicose. Gente, então vamos falar sobre diabetes um pouquinho, né? O que é a homeostase da glicose? Equilíbrio da quantidade de glicose no sangue. Depende de 3 forças. Do quanto o nosso trato digestório absorve glicose para o sangue, do quanto desta glicose vai ser captada pelas células do corpo e do quanto o fígado vai fazer o seu papel e quando ele vai fazer de colocar glicose no sangue. O hormônio que mais impacta nisso é a insulina. Eu não estou dizendo que é o único hormônio que controla a glicemia, né? Porque eu estaria cometendo um crime. Existem muitos hormônios relacionados com o controle da glicemia, mas a insulina aqui vai ser o nosso foco. O que ela faz, principalmente? Aumenta a captação de glicose pelas células. O que acontece com o envelhecimento? Uma redução dessa homeostase da glicose por causa da insulina. Esse era o artigo que eu tinha falado da Lancet. Olha lá, vocês estão vendo aqui diferentes idades representadas por cores diferentes, né? Os mais idosos aqui azulzinho, olha lá, e os mais jovenzinhos aqui em cinza. O que a gente repara nesse gráfico aqui? No eixo Y, quantidade de glicose, no eixo X, tempo.
que a gente repara? Que à medida que nós envelhecemos, a quantidade de glicose plasmática em jejum vai aumentando, né? O que se quer hoje? Que ela esteja abaixo de 100, de preferência abaixo de 95 miligramas por decilitro. À medida aqui está em milimol por litro, né? Outra unidade. Mas à medida que nós envelhecemos, a glicose fica mais no sangue. Aqui mostra a mesma coisa. Olha, cinzas são os mais velhinhos, os mais jovenzinhos, desculpe, e aqui, ó, são os mais velhinhos. Então, aqui é uma curva de tolerância à glicose, feita lá no laboratório. Você chega em jejum e toma a glicose. E a pessoa vai coletando sangue com o passar do tempo. Então, aqui você está em jejum, daí tomou glicose. Aumenta a glicose, aumenta, só que tem insulina, essa glicose tem que baixar. Nas pessoas jovens, a glicose baixa lindamente. Nas pessoas mais velhas, a glicose demora para baixar, mais glicose fica no sangue. Né? Então, este é um problema que acontece com a idade, um desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Primeiro, parece que o pâncreas começa a fazer uma secreção desordenada de insulina. Um pouquinho menos do que deveria, em picos um pouco menos regulares, isso vai diminuir a captação de glicose, mais glicose no sangue. Que mais? Segundo ponto, a glicose ingerida, pessoal, de todos os tecidos do nosso corpo que captam glicose, o tecido muscular é o que mais capta, por isso essa flechona larga aqui. Né? Só que com a idade diminui tecido muscular. Diminuindo o tecido muscular, menos captação de glicose. Esse é um outro fator que explicaria por que com a idade essa homeostase glicêmica vai se perdendo. Né? Então, significa que nós vamos, com o tempo, mesmo que a gente não tenha nenhum problema de saúde, a idade já vai nos dando uma certa resistência à insulina. Mas essa resistência à insulina, ela também tende a aparecer mais em indivíduos mais velhos. Já se sabe que passando dos 30, 40 anos, há uma maior chance de aparecimento da doença diabetes. Daí eu não estou falando só do envelhecimento, mas da doença que pode acompanhar o envelhecimento. Né? Fatores genéticos envolvidos, já existem mais de 60 defeitos genéticos que podem predispor uma pessoa ao diabetes mellitus do tipo 2. Claro que os hábitos são aqui fundamentais e também existem alterações hormonais prévias que podem predispor um indivíduo ao diabetes, né? Mas o que nós temos, então, com o passar da idade infelizmente, com o modus operandi da nossa sociedade, a nossa alimentação e o nosso estilo de vida? O surgimento da síndrome metabólica. Então, surge a obesidade, começa a resistência à insulina. Daí, como a insulina que o pâncreas secreta não dá conta de estimular a captação, o que o pâncreas faz? Aumenta a insulina. Hiperinsulinemia. Né? Mas mesmo assim a insulina não consegue fazer seu efeito. Nós temos problemas de dislipidemia associados, já vou falar um pouquinho, além de aterosclerose. Então, olha lá. Gente, o tecido adiposo visceral, né, é o que mais produz o que a gente chama de lipotoxicidade. Então, nós temos várias citocinas produzindo essa toxicidade, a principal delas é o TNF-alfa. O que essa lipotoxicidade quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o tecido adiposo produz substâncias tóxicas que no músculo vão fazer o músculo ficar mais resistente e captar menos glicose. Vão fazer o fígado não entender a mensagem da insulina e complicar a hiperglicemia ainda mais, colocando mais glicose no sangue. E o próprio tecido adiposo vai se intoxicando, por assim dizer, aumentando a liberação de gordura no sangue, provocando a dislipidemia, excesso de colesterol, triacilgliceróis circulantes, a aterosclerose à vista. Né? Então, a obesidade é um drama, se nós pensarmos em envelhecimento e hormônios, porque ela só complica a nossa vida. Né? Aqui, já estou terminando, pessoal, glicose, né? Numa pessoa normal em azul e numa pessoa obesa em vermelho. Reparem, aqui a pessoa não comeu, daí ela comeu, pico de glicose, as duas, a normal e a obesa.
Parou de comer, comeu de novo. Parou de comer, comeu de novo. As duas curvas estão parecidas. Mas quando nós olhamos a curva de insulina, o quanto de insulina no sangue, o normal tem um pico de insulina e a insulina baixa. Comeu de novo, um pico de insulina, a insulina baixa, e assim vai. Olha o que acontece com o obeso. A insulina sobe e não volta mais. Por que, que não volta mais? Porque continua tendo muita glicose no sangue. Hiperglicemia leva a hiperinsulinemia, até que chega um ponto que o pâncreas não consegue mais produzir insulina e nós vamos para a hipoinsulinemia, reduzindo insulina e complicando o quadro. Então, rapidinho, na vida, à medida que nós envelhecemos, se nós não tivermos diabetes, mesmo assim há um declínio da ação da insulina. Agora, se nós tivermos diabetes, nós vamos ter primeiro uma hiperinsulinemia para compensar o diabetes e depois nós vamos ter a queda da insulina. E daí a dona Sara fica indignada porque muitas pessoas que não têm diabetes até atingir a, a faixa de idade depois dos 60 anos, mas que começam a desenvolver diabetes, e são muitas no mundo, né? A maioria delas não é diagnosticada, sabe por quê? Porque a maioria, os médicos mandam as pessoas mais velhas fazerem exames mais simples, hemoglobina glicada ou glicose plasmática em jejum, que muitas vezes não detectam o início do diabetes. Deveriam fazer o teste de tolerância à glicose, que é esse aqui, né? A pessoa vai lá e toma a glicose e mede a glicose plasmática. Se ela tiver pré-diabética, ela já vai estar com a curva mais lá para cima, com uma glicose no sangue maior. Então, o fato de muitos casos de diabetes mellitus que vão se instalar bem mais tarde lá na vida adulta, né? Nos idosos muitas vezes não serem diagnosticados, é complicado, porque pode prejudicar ainda mais a vida do idoso, que já deve ter outras patologias associadas. Né? Tem outros hormônios para falar? Tem, mas eu não vou mais falar. Não só porque não temos mais tempo, né? Mas porque já temos muita informação. Eu sei que eu trouxe bastante coisa e espero ter deixado bem claro. Eu finalizo dizendo o seguinte: a vida passa, né? E os nossos hormônios, como que ficam? Se alteram. Nem sempre é para o mal. Nem sempre é para o mal, né? Muitos são, nem sempre são. Mas aquelas alterações hormonais que trazem prejuízos para a qualidade de vida e para a expectativa de vida, daí para esses casos vamos confiar na ciência, né? Nos investimentos em ciência e na capacidade humana para descobrir, para entender o que acontece e para intervir adequadamente. Com isso eu termino. Peço desculpas se eu me estendi demais e deixei cansativa a apresentação, mas na empolgação de trazer o máximo de coisas que eu pudesse, eu acho que eu me empolguei meio demais. Então, termino aqui, deixa eu desfazer o compartilhamento e agradeço a participação de todos. Fico aberta às perguntas, é claro. Sim, eu acho que foi ótimo, Fabiola, porque né, não é um assunto simples, né? Não tem como simplificar a complexidade totalmente, a não ser que se tornasse totalmente superficial e não é o objetivo. E eu não queria cometer esse erro, né? Eu queria que trouxesse coisas assim de valor para quem viesse assistir, né? Sim, eu acredito que sim. Eu vou fazer então para você, ó, as duas perguntas que estão no chat, aí a gente abre para alguma outra eventual, tá? Tá bom. A Valéria Souto, que nos acompanha bastante aí, né? Queria aproveitar para agradecer a todo mundo que tem estado sempre presente com a gente nos webinários, ok? Ela coloca aqui, por isso, eu acho que foi na hora que você estava falando sobre o GH ali, né? Que se oferece GH nas academias para emagrecer e rejuvenescer. Então, quais as consequências de tomar o GH em adultos? Certo. Existem estudos mostrando suplementação com GH, né? Tanto em pessoas que têm déficit de GH, como aquelas que não têm déficit. Então, vamos rapidinho. Existem situações em que a reposição de GH é importante.
crianças que não crescem, e mesmo adultos que por algum motivo têm uma redução abaixo do que era considerado normal para aquela idade. Nessas situações, a reposição com o intuito de trazer o GH para concentrações consideradas fisiológicas é adequado. E existem N indústrias farmacêuticas produzindo e testando diversas fórmulas de GH. Agora, quando o uso do GH é por outro motivo, ou seja, eu sou normal e saudável, tenho GH de acordo com a minha idade, mas eu quero mais, eu quero aumentar a massa muscular, eu quero reduzir a massa adiposa, então eu vou lá e tomo o GH. Muitas vezes atletas fazem isso, sim, a gente sabe disso tudo, né? E a gente consegue, inclusive, ver na face a pessoa que faz suplementação com GH, porque ela desenvolve acromegalia, feições acromegálicas, ossos mais proeminentes, enfim, enfim. Muitos indícios de cânceres de pâncreas por conta do GH e câncer hepático em pessoas que fazem uso do GH com esse intuito. E os artigos também falam que o surgimento do câncer também está diretamente correlacionado com o tempo de uso do GH, mais do que com a dose, mas sim com o tempo de uso do GH. Né? Então, essa questão de reposição, eu falei da reposição quando falamos do estrógeno, né? É sempre delicada. Ela já é delicada, vejam só, em indivíduos lá, mulheres em menopausa que já estão tendo um declínio. Quanto mais em pessoas, agora voltando para o tema GH, quanto mais em pessoas que já estão no seu nível adequado hormonal. Só para fechar a resposta, lembram um dos primeiros slides que eu disse lá no começo, que os hormônios atuam em baixíssimas concentrações? Ou seja, pequenas concentrações já fazem grandes efeitos. Então, isso também nos diz que pequenas intervenções externas podem também ter repercussões não desejadas. Né? E também pensar que os hormônios, se eles são se eles passeiam pela circulação, eles estão virtualmente atingindo todas as células, não só o músculo, não só o tecido adiposo. Quanto mais pesquisas existem sobre receptores hormonais, mais a ciência, eu quero dizer, a humanidade, mais a humanidade descobre que existem receptores para hormônios em tecidos que nem se imaginava. Né? Então, não tem receptor para GH só nesses tecidos que nós já conhecemos. Então, a reposição é bem, bem delicada. Reposição não, suplementação na tua pergunta, né, Valéria? Isso. Valéria quer colocar alguma coisa, se quiser, Fique à pode vontade. colocar. Não, eu só quero agradecer porque, como a gente trabalha com alunos, as perguntas. Adolescentes que querem crescer, que querem. Então, assim, às vezes eles fazem essas perguntas para a gente, né? Porque vem um atleta, teve agora as Olimpíadas, falam sobre doping. Então, é importante a gente botar na realidade, né? Porque é tão, é igual você falou, é tão sensível essa questão hormonal que ele já imagina e a academia oferece, já oferece para mim, e imagina para um menino magrinho, né, que quer ficar forte, bonitão, tal. Isso. E aí eles falam não, mas você está numa fase que não faz tanta diferença. Você vai ganhar massa rapidinho, você vai emagrecer, né? Então eu gosto sempre de fazer, porque essas são as perguntas que os nossos meninos alunos Vão nos fazer. fazem. Valéria, né? E só complementando, que bom você trazer isso, né? Os adolescentes, né? Uma população tão sensível a esse tema, é muito importante também, então, ressaltar, talvez, para eles, se surgir a pergunta, no seguinte sentido: olha, existe GH para ser aplicado em pessoas, para ser suplementado, sim, existe, mas em situações específicas, E por um endócrino, né? Por um médico e por aquelas pessoas que realmente precisam, né? Em situações onde aquela pessoa tem menos do que ela deveria ter. A pessoa que tem a quantidade normal, mas quer colocar mais GH, está sobrecarregando o seu fígado e mesmo jovem, e vai ter consequências lá na maturidade.
Então, se eles têm esse susto ali, e se eles entendem que os hormônios, eles atingem muito mais células do que só a muscular, do que só a adiposa, começam a se espertar e entender a delicadeza do assunto mesmo, Sim. né? Muito Perfeito. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Fabiola, então a Tatiana Wagner também nos acompanha bastante. Obrigada, Tatiana. Falou aqui, ó, em relação ao cortisol, li, não lembro onde, que se fosse possível deveríamos organizar nosso dia para que as atividades mais estressantes fossem realizadas pela manhã, como, por exemplo, acompanhar o noticiário político nacional, risadas, onde os níveis de cortisol já estão mais altos, e no decorrer do dia fazer atividades menos estressantes. Essa informação faz sentido? Olha, talvez faça algum sentido se a gente pensar assim: já que existe um pico de cortisol pela manhã, né? Talvez o raciocínio seja assim: já que existe um pico de cortisol pela manhã, então eu vou me expor às tragédias do noticiário agora, porque daí, lá de tarde, eu deixo o meu cortisol descer, né? Mas não faz muito sentido quando a gente entende o mecanismo de ação do cortisol nas células-alvo. O cortisol, assim como os hormônios sexuais, assim como os hormônios tireoidianos, são de natureza lipídica, sua molécula é lipídica. Então, olha só, não interessa muito a hora em que o cortisol for produzido, mas sim a quantidade total no dia. O que eu quero dizer é que, mesmo você estando no pico de cortisol de manhã, e se você assistir um noticiário bombástico, pode ser que o teu pico seja maior do que deveria ser. E daria na mesma se você assistisse o noticiário de tarde, no cômputo geral da quantidade de cortisol. Só fechando, o cortisol, eu vinha dizendo, ele é um hormônio que ele tem uma natureza lipídica, e esses hormônios, eles atuam sobre o núcleo das células-alvo, provocando um efeito continuado. Então, o que eu quero dizer é que não é um efeito assim rápido. Vou assistir o noticiário, vai ter o pico de cortisol, então eu fico estressado só agora e eu sofro só as ações do cortisol agora de manhã, ponto. Não, porque o cortisol secretado pela manhã, ele continua atuando durante o dia, certo? É isso que eu queria falar. Uhum. Eu acho que eu poderia até somar uma ideia aí, né? Pensando um pouquinho também até na ritmicidade biológica, porque, Sim. por exemplo, se você pega um vespertino e atividade física também é um fator estressante do organismo, né? Daí para ele fazer isso de manhã pode não ser tão benéfico, né? Isso. Então tem essas questões que também complicam um pouquinho, né? Acaba Complicam. sendo uma ideia mais simplificada, assim, né? Do processo. Agora você falou uma coisa importante, Ana. A simplificação, quando a gente fala da questão endócrina, hormonal, é perigosa, porque se a gente simplifica, a gente deixa de abranger né, outros aspectos que um mesmo hormônio pode ter. Isso que eu quero dizer. Uhum. Sim, né? O que a gente viu até que a Fabiola ilustrou tão bem, né, com a palestra, que infelizmente a gente quer, né, ter as fórmulas, mas na verdade não é um assunto simples. Ele demanda, né, bastante pesquisa e estudo aí, né, muitos grupos trabalhando aí com endócrino, ok? Fabiola, então, de qualquer forma, mais uma vez, né, muito obrigada pela fala, eu acho que foi excelente, deu uma grande noção, assim, de várias das substâncias que variam, mesmo você tendo dito que você selecionou, né, então, a gente imagina a complexidade geral, né. Sim. E, de qualquer forma, pessoal, então, eu enviei aqui no chat agora o link da certificação para quem precisa, tá? O nosso próximo webinário vai ser na última terça agora de setembro, né? No dia 28 de setembro, ok? Dessa vez, nesse mês, a gente optou por fazer só um mensal, porque a gente entende também que acaba gerando, às vezes, uma sobrecarga, né? Tendo muitos, tá? O nosso próximo tema é mobilidade, da ativação muscular à atividade física para todos e todas, e ele vai ser proferido pela professora doutora Adriana Inês de Paula, ela é do Departamento de Educação Física da UFPR. Quando a gente pensou nesse tema, a gente ainda não sabia das Paralimpíadas serem agora, mas vai casar super bem com esse momento, né? E traz também essa questão da atividade física que, né, vai ser super importante aí como coadjuvante da saúde,
tá? E também coloca, né, em voga aqui, em discussão com o nosso webinário, a questão da inclusão, né? Porque ela vai desenvolver esse tema pensando num ponto de vista também de inclusão, de adaptar a atividade física, né? Dependendo das diversas possibilidades aí dos alunos que a gente possa receber, tá? Então, acho que é um tema que acaba contribuindo também, né, nessa questão de saúde aí que a gente sempre tenta abordar aqui, ok? Então, mais uma vez, obrigada a todos os presentes, né, a Obrigada, Fabiola, pessoal. Eu obrigada agradeço sempre a muito. nossa equipe completa aí do projeto, né, os alunos, os técnicos e as outras profs também, ok? E fico à disposição, se quiserem entrar em contato, né? A Valéria falou aí de dúvidas para dar aula, eu estou sempre à disposição. Na apresentação tem meu e-mail lá no finalzinho e posso, no que for possível ajudar, estou aqui. Então, tá joia. Tchau, Muito obrigada, pessoal. pessoal. Uma boa Obrigada. noite e, se tudo der certo, até o nosso próximo webinário, então. Até mais. Tchau, tchau.